das 9 horas, para nós iniciarmos o nosso Evangelho no lar, ou culto no lar, nas sextas-feiras, né? Aqui, aí esse é diferente. O de ontem, às 18 horas, não pude, quer dizer, realizei, mas daí é diferente. Os das 18 horas, ele é diário, porque ele é a proposta é uma leitura. Bem-vinda, Paula, Ana Paula. Oi, bem-vinda, boa noite, bom fim de semana a todos, né? Estamos iniciando, estamos esperando, falta 10 minutos ainda, 5. Estou explicando para o povo, boa noite ao pessoal aqui do Face também. Explicando para o povo que na sexta-feira, esse horário, às 21 horas, é o culto do lar, o Evangelho do Lar, que daí é a leitura das parábolas de Jesus. Né? A gente faz um resumo. Obrigado, Ana Paula, adorei seus vídeos. Obrigado por estar aqui. Obrigado a todos que estão chegando. Fiquem à vontade. No começo você não vê que é meio chato assim, a gente lê, mas a gente brinca no meio, a gente porque é uma conversa. Quem está aqui no Face, aqui acompanha mais tempo, já sabe que é uma conversa, né? Vocês estão na minha casa. Né? Para mim, vocês estão pessoalmente. Então, se vocês estivessem pessoalmente, o que era? Era confraternização, né? Então tem a conversa séria, mas também no meio tem brincadeira, tem alguma frasezinha para descontrair, para passar o tempo. Dura em média de meia hora a uma hora a leitura, o tema, o estudo, né? Centrado. Hoje o nosso tema vai ser o poder da fé, ou a fé transporta montanhas, né? Que nós vamos lá da Mateus. E aí, como eu estava explicando, falta 5 minutos, como eu estava explicando, o pessoal do Face já está acostumado. Então na sexta-feira é diferente. Sexta-feira, por esse horário, aí é pautado praticamente só no Evangelho, né? Só nas parábolas de Jesus. Então é um entendimento melhor. E nada melhor do que pessoas comuns, que nem nós, né? Para aprendermos juntos. E aí, como é que vocês estão? Obrigado a todos que estão aqui. O pessoal aí tá aguardando. Eu abri um pouquinho mais cedo o Face, gente. Que é para dar o preparativo, né? Pra gente se acalmar, pra gente sentar. O pessoal do Face que tá acostumado, dá tempo de pegar copo com água, aguinha, né? Pra lá, daqui meia hora, uma hora. Nós... Ainda mais que tá calor. Bom dia, José Gomes, boa noite, bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindos a todos. Bom, como falta pouco, né? Vamos nos preparar então. Vou pedir para aquelas irmãs, mas não é obrigatório, gente, mas é que eu preciso fazer, né? Eu levo a sério, é sério. Vamos fazer a nossa oração, nossa prece de abertura, né? Abertura dos trabalhos, da nossa leitura, do nosso estudo coletivo. E lá no final a gente faz a oração, a prece de encerramento, que é para Jesus entender que nós que estamos aqui, eu, vocês, principalmente ao vivo, mas gravado também é o mesmo sistema, basta focar o coração em Deus, em Jesus, né, na fé. Para Jesus entender, a oração de início, para Jesus entender, opa, esse pessoal quer que eu vá lá, então eu vou lá na casa deles, ou lá onde eles estiverem, e vou cuidar deles. Estamos chamando. Lembre-se que Jesus falou, né? Onde houver 2 ou mais pessoas, em meu nome, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Obrigado pelos presentes, muito bem-vindos, bem-vindos. Fiquem todos muito à vontade. Nós estamos chamando Jesus. Nós estamos abrindo portas para Jesus. Nós estamos convidando Ele.
Nós estamos deixando Jesus entrar em nosso lar. Então, vamos dar início, então, né? Vamos lá. Pai, Jesus, anjos e mentores chamados guardiões da luz, nossos companheiros, nossos guias e modelos, que acompanham a toda a humanidade desde o seu nascimento, desde em que estamos aqui. Que venha aos nossos lares, aonde quer que nós estejamos, nesse presente exato momento, e nos ampare, nos inspire, nos intua para que juntos possamos relembrarmos os teus ensinamentos, os teus conselhos, as tuas orientações, ó Pai, ó Jesus, ó mentores, mentoras de luz. Que possam nos inspirar, que possam cuidar de nós e de nossos familiares, as pessoas que convivem conosco, enquanto estamos dedicando meia hora a 1 hora em Teu nome, ó Deus, ó Jesus. Como Pai Nosso, daremos por aberto o nosso Evangelho no Lar de sexta-feira, ou também conhecido como o culto no lar por outros irmãos, por outras irmãs. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Seja feita a tua vontade, ó Pai. Seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja e assim será, em teu nome, em tua glória, ó Pai, ó Jesus. E damos por início o nosso Evangelho no Lar, nosso culto no lar. Sejam todos bem-vindos, boa vontade. Sigam, curtam, compartilhem, né? Para ajudar, né? Para espalhar a palavra de Deus. Sempre é bom espalhar a palavra de Deus. E hoje, com o advento das redes sociais, é mais fácil, né? Dentro de casa, como eu estou hoje, agora, é muito mais prático, né? Um dedinho a gente professa a fé em Cristo. Bom, hoje nosso assunto, dando início ao trabalho, né? Vamos seguir certinho a regra, cumprir o horário, os compromissos. A fé transporta montanhas. Nós vamos falar sobre o poder da fé, como está no título aqui dos nossos irmãos e irmãs no Facebook. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aqui também, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. O poder da fé. Quando Jesus veio até o povo, estava lá no meio do povo, conversando, né? Um homem se aproximou de Jesus. Ajoelhou-se aos pés do mestre e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho que está lunático
e sofre muito, porque, Senhor, ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Imagine um pai praticamente chorando, né? Porque o pai tem todo aquele amor, né? Pai, mãe, imagina. O pai falando para Jesus, né? Imagina o desespero do pai. Eu já levei o meu filho aos vossos discípulos, aos seus discípulos. A Pedro, a João, a Lucas, a Judas. Mas eles não puderam curá-lo, ou seja, não conseguiram curar meu filho. E Jesus respondeu, dizendo, né, com certeza, né, vamos imaginar a cena. Aqui para não perder o... Vamos imaginar a cena. Jesus está ali no meio do povo, né, tá conversando. Imagina, né, se as pessoas, os famosinhos, tá cheio de gente em volta, né? Imagina Jesus, né? Então, tá meio povo ali, conversando, atendendo e tal. Aí chega um pai desesperado, que já tinha procurado todas as alternativas, oportunidades de cura materiais, né? É como se hoje um pai procurasse tudo da medicina, as alternativas, né? E não tivesse mais resultado. Então o pai chegou lá chorando, né? E se ajoelhando. Então tá ali, ajoelhado, chorando, né? Suplicando para Jesus. Mas Jesus vê aquela cena, né? Exatamente assim, olha para baixo. Vê aquela cena, né? E com certeza amparando, afagando, trazendo para os braços o pai, né? Para dar um acalento, uma calma. E ele olha, né? Porque os discípulos estão por ali, né? Os discípulos estão em volta. Lembremos que geralmente era numa casa que Jesus estava, era num ambiente assim, mas não tão grande. Então, né? Ele olhou em volta assim, enxergou cada um dos 12 discípulos, né? E teve que soltar uma frase que cabe para nós, não importando, como eu sempre falo, não importando Maria Carolina, Samuel, Silva, boa noite a todos. Todos muito bem-vindos e todos que não escreveram ainda, todos muito bem-vindos. Imagine a cena. Foi obrigado, porque serve para nós também essa puxadinha de orelha que ele vai dar agora, né? Vamos lá. O que Jesus falou? Não enrola, Eduardo. Não enrola, termina a parábola. Então, dizendo, ó Jesus, raça incrédula e depravada. Imagina o susto e o silêncio que pairou no ar, no ambiente. Porque pensa bem, os discípulos dormiam ao lado de Jesus, levantavam com Jesus, caminhavam com Jesus, iam nos lugares que Jesus passeava, viajava, viam Jesus 24 horas, da mais naquela época. Nunca tinham visto Jesus nervoso, né? Com uma palavra mais dura, né? Deve ter a força da palavra de Jesus deve ecoar na alma da gente quando ele fala, né? Porque daí pega várias questões, pega a consciência da gente, pega coisa, então, imagina. E aí ele me fala forte, em alto, em bom som, uma coisa que até então para eles era inédito ver Jesus,
um pouquinho, vamos dizer, um pouquinho nervoso, né? Porque com essas palavras aqui a gente fica nervoso, né? A gente pensa bem, né? Jesus viu um pai chorando, que procurou, que procurou os apóstolos, os discípulos de Jesus. Ó raça incrédula e depravada, até quando? Deve ter falado olhando nos olhos, que deve machucar mais ainda a alma da gente. Até quando estarei com vocês? Bom, hoje nós sabemos que Jesus vai estar para sempre com nós, mas fisicamente, materialmente, em corpo, como nós, né? Nós sabemos que foi só 3 anos lá, depois que ele se assumiu, mas poderia ter sido no máximo, naquela época, viver até os 40 era que nem ter 90 anos de idade hoje, então era mais 5, 6 anos só, imagina? Tá. Até quando estarei com vocês? Até quando vocês, discípulos e a multidão que estava com ele, sofrerão? Traga-me aqui essa criança. E Jesus, aí Jesus fez o tratamento, fez o acolhimento, né? Tendo ameaçado o demônio, né? Na verdade é ter conversado, né? Ó, meu irmão, vaza. Deu de incomodar, de atrapalhar essa família. Vaza. E aí, pô, Jesus falando, ó, o demônio se mandou. Tá? E o demônio saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, a loucura que a criança era diagnosticada, na verdade, hoje nós sabemos que era obsessão. A criança era obsidiada. O que acontece muito, tem muitos fatos, lógico, aqui ninguém é médico, ninguém é, né, temos, a maioria dos sintomas de loucura que nós temos hoje é obsessão, é ser obsidiado, é más influências do lado espiritual. Sabemos que tem, gente, sabemos que tem. Ele saiu da criança, o demônio, e a criança foi curada no mesmo instante. Então, passado esse momento, o Pedro, Mateus, né, João, Judas, coitado do Judas, não aguentaram, né, esperaram o pai sair, lógico, esperaram dar uma diminuída, quando tiveram um tempinho, foram falar com Jesus, não se aguentaram com esse cara assim, né, meu Deus, foram lá falar com Jesus. Em particular, né? Quando estavam só Jesus e os discípulos. Deve ter sido na hora da janta. Mestre, Messias, por quê? O que aconteceu? Por que nós, que o acompanhamos, que aprendemos tanto com o Senhor, né? Nós temos o privilégio de estar 24 horas ao seu lado. Somos os verdadeiros seguidores de ti. Não foi assim, mas é mais ou menos isso traduzindo para se fosse nós conversando com o Mestre, né? Nos nossos dias atuais. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram, fizeram a pergunta, né? Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? O que aconteceu que nós não conseguimos expulsar esse demônio, sendo que, mestre, a orientação que o Senhor nos dá, o ensinamento que o Senhor nos deu, de como proceder, né? Como falar, onde pôr a mão, né? Quais as palavras, quais as frases de impacto,
Por quê? Por que não conseguimos? E olha que nós tentamos, mestre. O Mateus tentou, o Pedro tentou com toda aquela vivacidade dele, né? Que o Pedro era mais visceral, né? Com toda aquela vivacidade dele. Judas, todos nós tentamos. Não foi, mestre, não foi falta de boa vontade. Nós tentamos orientar, ajudar esse pai, mas nós não sabemos, nós não conseguimos, sendo que em outras ocasiões nós até conseguimos. Por que nessa nós não conseguimos? Onde nós erramos? Qual foi a atitude que nós fizemos errado? Mestre. Aí Jesus respondeu: a atitude mesmo não foi nada de errado. Agora a causa é por vocês não conseguiram expulsar o demônio, é por causa da sua ou da vossa, da incredulidade de vocês. Porque eu digo, Jesus sempre diz a verdade, e continua dizendo e continuará por toda a eternidade. Porque eu digo a verdade. Se vocês, isso vale para nós também nos dias atuais, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha, ele deve ter apontado para alguma montanha lá, um morro, com certeza, né? Que daí quando a gente vê, entra na memória, fica fixado na memória com mais facilidade. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daqui para ali, ou dali para aqui. E ela, a montanha, se transportaria. E nada te seria impossível. Onde vamos encontrar isso que eu acabei de ler? No Evangelho de Mateus. Mais precisamente para os irmãos, para as irmãs, para os amigos, para as amigas que estão em posse, ou vão estar em posse, tem em casa, coisa que nós temos em casa, né? É dificilmente uma casa que não tem uma Bíblia. Então, está lá no capítulo 17 de São Mateus, no versículo de 14 a 20, ou seja, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vai encontrar toda essa parábola que eu disse. Não tudo, porque eu fui dando uma explicação frase por frase, mas vai encontrar essa. Então, para começar o nosso estudo, lembramos que Jesus sempre tinha uma frase. E essa frase que Jesus sempre tinha, eu posso... Hoje eu me encontro com 45 anos, terrenos, né? Então acompanho as parábolas de Jesus, a Bíblia, leitura e outras pessoas estudando, palestrando, explicando, né? Padres, pastores, palestrantes. E eu acredito fiamente que Jesus dizia essa frase que eu vou relembrar diariamente. Se fosse nos dias atuais, né? Se nós pudéssemos colocar Jesus no nosso grupo de WhatsApp, no Zap, eu brinco assim com o pessoal que vai novo, porque daí eu sou o tizão para eles, né, os que tem 20 e poucos anos lá na firma, aí eu falo Zap, aí já sabe que eu tô falando do WhatsApp, tiozão. Aí, se nós pudéssemos, nos dias atuais, o que estaria no feed do WhatsApp lá, né, que geralmente adiciona a pessoa,
E a maioria das pessoas escreveu uma frase, né? Deus está sempre comigo, Deus é poder, Deus é amor. Alguma coisa a pessoa escreve na frase, a gente vai olhar os contatos ali, alguma coisa está escrito. Qual é o que Jesus ia dizer? Porque ele dizia diariamente. Eu acho que foi uma das frases mais ditas por ele. Agora eu vou responder. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigado pelas mensagens, obrigado pelos boa noite, pelos carinhos, por estar escrevendo aqui, conversando comigo. Fiquem à vontade para falar da onde são, se está calor, se está frio, se está chovendo aqui. Está abafado, mas começou a dar uma garoa. Da onde são, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Maria, qualquer lugar. Então, a frase, lá vai a frase, que Jesus mais dizia, tenho certeza. Quando as pessoas se apresentavam para Jesus, e a maioria se apresentava, procurava ele para meus amigos do Face, do Quai, para obterem uma cura, né? Cura das suas doenças físicas, das suas doenças psicológicas, né? E qual é a frase que Jesus vai dizer? Jesus podia dizer tantas outras frases. Jesus podia dizer, eu que sou o filho, o querido, o predileto. Se não é por mim, você não se cura. Se não é por mim, se eu botar, estender minha mão aqui, você não é nada. Não, porque Jesus é humilde. Jesus é amor, literalmente. Quer saber o que é amor? O que eu posso usar como exemplo como amor? Se pensar assim, fala de Jesus, lembra de Jesus, lembra a vivência de Jesus, as experiências de Jesus, a vida de Jesus, e você vai saber o que é a representatividade e o exemplo do que é o amor. Então, Jesus, como era humilde, como devemos ser, e não falava o que eu acabei de falar, né? Na soberba. Aí a pessoa pedia para ser curada ali e tal. Aí ele olhava para a pessoa, e a pessoa com certeza, porque nós fazemos isso, né? Quando o médico consegue curar nós, quando alguém nos dá uma palavra amiga, quando alguém nos estende a mão e nos ajuda, nos inspira, nos intui, a gente fica agradecido, e devemos, né? A ingratidão é uma chaga, mas devemos ser agradecidos. E aí fica, né? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor é tudo. O Senhor é tudo na minha vida. Isso aqui, daí Jesus olhar para ele. E temos representatividade nos filmes, né? Mas com certeza, porque se nós pegarmos a Bíblia inteira, do nascimento de Jesus, a sua vivência, as suas experiências, tipo nós seres humanos, né? Convivência com as pessoas, convivência nos trabalhos, lugares, né? Comparando, né, com nós, uma melhor assimilação. Jesus era muito calmo. Então a pessoa ficava ali, né, exaltada ali, glória Senhor, e que bom, e o Senhor me curou, o Senhor teve a minha vida, o Senhor é tudo, o Senhor... Jesus era assim. Agora vai a frase. Tudo bem, mas a tua fé te curou. Aí imagina, quando nós ouvimos isso, eu acabei de falar, a tua fé te curou, a gente já fica meio assim, né? Imagina o choque, né? Por quê? Porque lembramos que isso impactava na mente e no coração do seguidor, do admirador de Jesus. Por quê? Como eu sempre gosto de brincar, o pessoal do Face aqui me conhece há mais tempo, e alguns aqui também, né? Voltar no tempo. Nos colocar no ambiente. Nos transportar para onde está Jesus há 2030 anos atrás.
E aí nós, estando lá, tá ali, Jesus está vivendo, todo mundo, nós estamos invisíveis, nós estamos invisíveis, nós estamos estudando, né? Nós estamos vendo como se fosse uma Netflix, como se fosse uma Amazon, como se fosse um filme, uma novela, uma série. Agora vem a palavra. Estão vendo? Aí nós vamos ver que as pessoas que Jesus mais curou, que Jesus curou todos, né? Nós vamos ver que teve passagem que curou romanos, que eram os ricos, né? Os que tinham mais condições. Curou todos. Curou o soldado romano, curou o escravo do soldado. Mas em sua grande porcentagem, 70%, 80%, eram pessoas assim como eu. Assim como a maioria de vocês. Simples. Só que, lógico, nós, comparado com aquelas pessoas, nós somos superdotados. Nós somos gênios. Porque o que é? Como é que eram as pessoas que procuravam Jesus? Não existia escola como temos hoje. Não existia oportunidades de trabalho, de emprego, de profissões como temos hoje. Não existia liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade, né? Livre pensamento, livre pensar, como temos hoje. Então era um povo oprimido, um povo judiado, um povo que não tinha mais esperança de nada. Estavam até desacreditando que existia um Deus, porque não davam oportunidade para eles, né? Não deixavam estudar, não deixavam tomar conhecimento das coisas. Eram pessoas com síndrome de baixa autoestima, assim, rejeitadas, que não tinham voz para nada. Aí eles vão para eles admiram, que eles veem, aceitam e veem que é mesmo o Messias, o enviado de Jesus. E ele, além de curar, lhe dá essa afirmação, essa frase de impacto. A tua fé te curou. Aí as pessoas ficavam com certeza, e nós também, já voltando, vamos voltar? Vamos voltar, gente, vamos voltar, tá bom, ver Jesus, tá bom, mas vamos voltar. Para 2025, 26, a mente ainda está em 25, para voltar. Com certeza que as pessoas tinham dentro de si um poder que nem imaginavam. E isso impactou tanto que está nos nossos dias atuais até hoje, porque é passado de geração para geração, como nós fazemos hoje. Só que hoje ficou mais fácil, a gente deixa gravado e aí nossos netos, bisnetos, tataranetos vão só olhar, vão ver como é que era o bisavô, como é que era a bisavó, né? E aí vão olhar, fica mais fácil ainda. Não, naquele tempo era frase por frase, história por história. Então, quando Jesus, a tua fé te curou, porque realmente nós temos esse poder até hoje e vamos ter para sempre. Tem uma passagem, que eu não vou lembrar em qual capítulo está, mas eu sempre falo, quem me acompanha sabe, porque eu sei que é verdade. E a maioria de vocês também sabe. Ainda que inconscientemente, mas lá dentro sabe, que Jesus afirma: vós sois deuses, vocês não têm noção do poder que vocês têm. Tudo que eu faço, Jesus falando, né? Tudo que eu faço, vocês também podem fazer. Muita gente ainda no século XXI,
se preparando para o 22, praticamente 22 já, leva um choque quando entra em contato com essa frase de Jesus lá na Bíblia. Como assim? Porque nós, a grande maioria, nem todos, é claro, a gente nunca generaliza, mas a grande maioria da humanidade só vê a parte material quando entra em contato com a Bíblia, com os ensinamentos, com as parábolas, com as histórias, com o que ocorreu, de fato. Só que se nós olharmos só a parte material, o que nós enxergamos, o que nós tocamos, muita coisa seria incoerente, não é mesmo? Só que nós, sempre que entrarmos em contato, que nós pegarmos a Bíblia, o Evangelho, ou irmos na igreja, ou irmos no centro espírita, nós temos que ter em mente, ir com o coração aberto, que não é só a parte material que Jesus está falando. Apesar que, no momento, na hora que ele estava vivo, era, porque era o que o povo precisava e era a forma que o povo iria entender. Por que da história de parábolas? Porque muita gente diz, pô, mas Jesus com todo o conhecimento, Jesus tem conhecimento do mundo inteiro, do universo. Jesus é co-criador com Deus. Por que usa parábola, umas historinhas tão bobas? Assim, friamente e literalmente, é uma historinha boba. Só que aquele povo não tinha o cérebro ainda preparado como nós temos hoje. E nós ainda, hoje, não temos o cérebro preparado para as futuras gerações. Porque a cada gerações, o entendimento, ele é amplificado. Porque daí tem experiências de vida, experiências corporais e fora do corpo. Então Jesus foi obrigado a usar a ferramenta que ele tinha na mão, no momento. E quais são os que eram? Era trazer ao povo coisas do dia a dia deles. Porque não adiantava Jesus falar de física quântica, né? O universo tem milhões de planetas e coisa nada. As pessoas não tinham nem nada, né? Se Jesus dissesse, vocês vão gravar vídeo, vocês vão... vou conversar com o mundo inteiro em segundos. O povo vai dizer, mas esse cara é lunático, porque eu mal consigo falar com o meu vizinho que mora a 10 quilômetros, eu levo 3 dias para ir. Naquele tempo era tudo a pé, né? E caminhar no sol, e o sofrimento, e perigo. Então Jesus tem que preparar aos poucos. E isso acontece até os dias atuais. Então, por isso a explicação das parábolas. Então, quando a gente entra em contato com o Evangelho, com a Bíblia, a primeira coisa é isso aí. Não, a gente vai ler, a gente vai entender que era o contexto para a época, que eram pessoas simples, né, analfabetos, em sua grande maioria, não sabiam nem escrever, nem ler. Então Jesus usava o cotidiano deles. Mas por trás de cada palavra, por cada frase, por cada história, tem um contexto moral, um contexto espiritual que vai além. E como nós nos damos conta disso? Você que foi criada na sua fé, seja assembleia, seja evangélico, seja universal, seja católico, seja espírita, mas você foi criado, né? Você tinha um pai, você tinha uma mãe, você tinha uma avó que ia na igreja e tal. Então você teve contato, né? Não caiu de paraquedas, né? E quando criança a gente lê, a gente entende uma coisa.
Aí, adolescente, a gente vai ler aquela mesma parábola, essa mesma parábola de agora, do poder da fé, da montanha, entende outra coisa. Um pouquinho melhor do que quando era criança. A gente mesmo lendo, a gente mesmo. Aí, passou toda a experiência, né? Saiu da adolescência, virou adulto, né? Aí teve casamento, relacionamento, filhos, netos, pá, pum, trabalho, vida, passou uns 10, 20 anos, 30. Aí você volta lá e vai ler. Aí tem um outro entendimento, terceiro entendimento, da mesma parábola, o poder da fé, a fé transforma. Diferente e melhor, que ele toca mais ainda o seu íntimo, a sua alma, o seu coração. E assim vai. Por que isso? Porque daí você tem experiência, você já vê que tem mesmo muita coisa a ver, que Jesus falava além daquela simples historinha. E por isso que a doutrina nos orienta termos a Bíblia, o Evangelho, como hoje pouca gente usa, né? Mas como na cabeceira da cama. Ou então, numa mesa, ou vou mostrar que eu não sou tão tiozão assim, apesar de ser. No aplicativo, no Play Store, no celular, no tablet, computador, notebook, né? Temos a Bíblia, o Evangelho, para de tempos em tempos, se não for, o ideal é se for diário, mas diário a gente sabe que é meio difícil até para mim, é complicado, né? A gente não tem tempo, a gente tem compromissos, né? Hoje mesmo eu não consegui fazer o estudo das 6 horas, que é certo, gente, só que eu trabalho à noite, né? E aí cheguei tarde, essa sexta hoje de manhã, e perdi o sono, aí quando eu fui dormir, né? Aí eu acordei, já tinha passado o tempo, então não consegui. Então é quando imprevistos acontece. Então a orientação que a doutrina dá, e é saudável, e é bom, é de tempos em tempos, se não puder ser todo dia, se não puder, o ideal é todo dia, porque são conselhos, é entrar em contato com Jesus. Mas a gente sabe que não pode todo dia, isso aí é normal. De tempos em tempos a gente vai lá e lê de novo. Porque é muito comum, principalmente no nosso meio da doutrina espírita, porque eu convivi, né? O meu vozinho, Dona Ilka, e tantos outros, né? Que tinham 30, 40, 50 anos de vivência, de trabalhos, que nós chamamos quem vai no centro, que é a nossa igreja, né? É a nossa igreja. Vai lá, palestra, passa orientação, cuida das pessoas, seria um pastor, seria o padre. Nós, no nosso meio, nós chamamos de trabalhadores. Porque para nós é um trabalho. Não que vai querer dinheiro, nada, mas é a mesma satisfação do trabalho. Vamos lá, vamos ser úteis, vamos ajudar. Então, essas pessoas têm 30, 40 anos de dedicação, né? Então, é normal que nesses 30, 40 anos leram tudo, leram toda a Bíblia. Assim como o nosso pai, nosso avô da Assembleia de Deus, da Universidade não orienta a ler, mas os outros, os que orientam a ler, os católicos, já leu. E aí para de ler. Eu já li. Já sei de memória, meu avô sabia de memória, meu avô semi-analfabeto. Tinha só o terceiro ano, primeira série, segundo grau, primeira série, segunda série, terceira série. E, né? Aos olhos materiais analfabeto, mas muito mais. Era meu mentor, né? E agora é meu mentor. Agora é meu orientador, literalmente. E pegou, eu sabia, mas graças ao bom Deus,
ele tinha isso em mente e me explicou, e com a maturidade eu vejo que é verdade. No começo, não começo assim, não, isso é coisa de velho. Se eu ler tudo uma vez só, eu não. Ainda mais se eu memorizar que nem ele, que capítulo tal. Eu brincava, né? O cara pegava assim. Coisa de religioso, gente. Quem é religioso, quem tem família, pai, vó, mãe, tio, sabe como é que é. Vamos brincar, vou testar o senhor. E aí eu ficava. Ele com 60 anos de idade, 70 lá em 2010, 2014, 2020. Não, 2020 minto, porque a Covid levou. 2012, 2013. Eu pegava a Bíblia e aleatoriamente, longe assim, escondidinho dele. E que página tá isso aqui? Que capítulo é esse? Eu só dava o título. O poder da fé. Aí ele parava um pouco, né? Pensa bem, 60, 70 anos de idade. Seu Leon Denis, Flores, né? Capítulo tal, página tal, Mateus, versículo tal, tal, tal. E eu ficava, imagina, eu com 17, 18, 20 anos, 30. E eu mesmo lendo, agora eu lendo, não sei. Eu tenho que anotar. Eu ficava, meu Deus, como é que pode? Mas é por causa da experiência, a vida, né? 70 anos de idade. E foi passando os anos, eu vi que sim. Só que não, se eu memorizo aquela frase. Só que quando passa um ano, passa 10, eu voltar lá, abrir a minha Bíblia, abrir o meu Evangelho e ler a mesma parábola, o mesmo ensinamento de Jesus, o mesmo que eu li há 10 anos atrás, o entendimento e a bonificação, a satisfação de estar em comunhão com Deus, com Jesus, para todo mundo que se propõe a ler a Bíblia, a ter uma fé, qualquer que seja, o entendimento ele é muito maior. E aí por quê? Porque nós temos daí a fé, que nós vamos entrar no assunto agora também, raciocinada, que é a orientação de Cristo. Aqui, ó. Porque a questão da fé, a fé não é só uma esperança. Porque a maioria das pessoas, quando nós perguntamos para as pessoas, principalmente quando acontece alguma tragédia, uma enchente, deslizamento de terra, alguma coisa assim que destrói, desmancha a casa, a pessoa perde tudo, perde móveis, perde roupa, perde documento. Aí nós na própria reportagem, não precisamos nem ir lá mesmo, né? Mas na própria reportagem hoje, se nós pegar no YouTube, aí tem um monte. A gente vê a repórter ali perguntando para a pessoa, pois é, fulano, como é que vai ser a sua vida a partir de agora, né? Você perdeu tudo, você não tem nada. Aí uns estão com fé em Deus, com fé em Jesus, e responde, de coração até. A gente percebe. Sim, eu perdi tudo, eu perdi terreno, eu perdi casa, eu perdi roupa, eu perdi... Mas não perdi minha família. Com fé em Deus, eu tenho fé em Deus que eu vou reconquistar a parte material novamente. E a gente vê que a pessoa está falando de coração. Aí no mesmo ambiente, no mesmo lugar, no mesmo bairro, no mesmo ambiente, a gente vê outras pessoas que também passaram a mesma coisa, foi chuva forte, foi deslizamento de terra, foi que infelizmente acontece todo ano em janeiro, né? E tá ali chorando. É um direito, gente, eu não estou reclamando aqui, não estou dizendo que não é um direito da pessoa, é o direito, nós somos seres humanos, coisa.
Mas tá ali, a gente vê que tem com o mesmo sofrimento, as mesmas dores, as mesmas percas, mas reações diferentes, reações de fé, de crença em Deus, por mais que também são da mesma religião, da mesma fé, e isso a gente encontra em todos os ambientes religiosos, pessoas que estão ali no mesmo prédio, a mesma leitura, o mesmo ensinamento, as mesmas orientações de todos, mas a sua fé é diferente da fé do outro. E aí, em comparação com aquele senhor, aquela senhora do nosso exemplo, que está chorando também, mas tem fé em Deus, confia em Deus, em Jesus, que vai recuperar a parte material, que vai recuperar tudo, e que deu graças a Deus que a sua família, seus filhos, seus netos, minha esposa, mulher, estão tudo bem. A outra pessoa que não tem essa confiança em Deus, pois até por causa do acontecido acaba perdendo a confiança em Deus, e faz parte, nós somos seres humanos. Começa a chorar e olha pelo lado vazio do copo. Eu perdi tudo, não tenho mais nada, não sei o que vai ser da minha vida. E só isso que esquece de ter confiança em Deus, em ter fé. Então, né, que a fé não é só esperança. A fé, ela tem que ser raciocinada e temos que pôr em ação, em prática. Então, acreditar, fé é acreditar. O que é a fé? A fé é acreditar, confiar, mas não basta só acreditar e confiar, ficar sentado aqui, parado, né? Cruzar os bracinhos. Eu tenho fé que nós vamos falar do poder da fé agora, mas eu vou ficar quieto. Vai sair alguma frase, vamos ouvir alguma coisa? Não. Eu tenho que agir. Eu tenho que dar o passo. Então, a fé, eu acredito sim, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito que eu vou melhorar de saúde, eu acredito que eu vou conquistar os meus planos, os meus sonhos materiais, moral, relacionamento e papapá. Mas tem que confiar. Mas não, eu fiz esse propósito com Deus e eu vou até o fim. E aí vai. Mas temos que agir. Se eu me planejei em me curar, se eu tenho fé que eu vou me curar, então eu vou seguir os tratamentos que os médicos orientarem, eu vou tomar os remédios, eu vou fazer os exercícios. Se é um novo relacionamento, eu vou ir atrás, eu vou ficar aberto a novas oportunidades, sabe? Agir. Não ficar de braço cruzado esperando. Porque daí é uma fé que não é raciocinada. A fé raciocinada é o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos fazendo agora. Não é porque uma pessoa nos diz é isso. Não, nós estamos lendo, nós estamos comparando, nós estamos pesquisando. E com certeza muitos vão parar, refletir e procurar pesquisar com outras pessoas falando, com outras denominações religiosas falando o mesmo tema, para dar uma comparação e achar o que é útil, o que tem coerência para o melhoramento da nossa alma, do nosso corpo, da nossa fé. Porque tudo nos vem para acrescentar. Então, temos que ter uma fé raciocinada, não uma fé cega. Então, como eu já disse lá, vós sois deuses, você pode fazer tudo o que eu faço, basta acreditar. É isso aí quem disse não foi o Eduardo, Jesus. E é verdade.
com o conhecimento que nós temos, todos nós, todos, até uma criança de 4 anos de idade, 5 anos, que recém aprendeu a falar. Então, analfabeto, literalmente, com o conhecimento que todos nós temos, com as experiências de vida que todos nós temos, com a forma de proceder, com a caridade, com o amor, com auxílio ao próximo, se nós, com tudo isso, realmente tivéssemos uma máquina do tempo e chegássemos lá, perante aquele povo que recebeu Jesus, é chocante, mas é real. Jesus estava certo. Jesus estava certo. Nós seríamos, todo mundo, 8 bilhões de pessoas, considerados Jesus. Porque nós temos um maior entendimento e prática do amor, da caridade, ainda com nossas falhas, ainda com nossos erros, ainda com nossas vicissitudes, mas muito maior que aqueles irmãos, que aquelas irmãs. A maioria de vocês, se tirarmos a parte fantasiosa de que são super-homens os apóstolos, e nós olharmos a realidade do momento, como são a nossa vida, com as falhas, com as qualidades morais, intelectuais e materiais até mesmo, de cada apóstolo, e eles sabem aqui que eu não estou desmerecendo, eles foram sim, porque eles foram escolhidos antes. As pessoas pensam assim, não, eles foram escolhidos lá na hora que eram pescadores com 20 e poucos anos de idade, 30 anos de idade, 40 anos de idade. Não. Eles foram escolhidos 200, 300, 500 anos antes. Nada ali foi por acaso. É? Por isso que eles eram homens diferentes, mulheres diferentes, né? Que em sua grande maioria. Por isso que tiveram um entendimento melhor, uma compreensão melhor de Jesus. Porque já tinham conhecimento de Jesus anterior, 100, 200, 300 anos antes. Então, se nós olharmos essas pessoas como homens físicos igual nós, trazermos para cá e olharmos, nós vamos ficar espantados que Jesus está certo. Vós sois Deus. Você pode fazer tudo o que eu faço. Basta acreditar. Homem, mulher, nós somos mais inteligentes comparando com a época e nós trazer eles para cá com a mentalidade, com o conhecimento de escrita, de fala, de vivência, experiência de traumas, de acontecimentos da vida que acontece com todo mundo. Nós temos muito mais experiência que eles. Nós temos muito mais amor, muito mais conhecimento intelectual mesmo, filosófico, científico, religioso do que eles. Nós somos, lógico que não é assim, né? Mas comparado a eles, deuses. Nós somos Jesus. Homem, mulher, criança, somos Jesus. Então, Jesus está certo. Lógico, milagre de curar assim fisicamente, nem todo mundo consegue, né? Mas alguns conseguem. Que é através dos passes, que é para quem cobra é o reiki, mas nós que não cobramos é o passe, né? Imposição da mão. Todo mundo tem, basta ter fé, pedir a Deus, pedir a Jesus auxílio, que você receberá a ajuda e você ficará espantado que você acalmou, você tranquilizou, você salvou, você orientou seu irmão, sua irmã. E quando eu falo irmão e irmã, é humanidade. Que muita gente erroneamente acha que é cuidar só de irmão e irmã, família, sangue. Devemos sim, mas não é só sangue, né? Porque se fosse assim, Jesus não teria família nenhuma, né? Porque da sua família mesmo,
É que seu pai morreu cedo, né? Seu padrasto. Né? Mas a sua família mesmo? De sangue? Só a mãe. Só Maria. Que ia, que acompanhava, né? Que torcia, que rezava, como toda mãe faz, né? Só a mãe. Jesus tinha vários irmãos. Centenas de primos, primas, tios, tias. Nenhum procurou. Tratavam como um lunático, como um maluco, que ia até prejudicar a família. Porque na cabeça dessa família, como eles tinham medo da repressão do poder romano, dos soldados, eles achavam, pô, mas Jesus falando essas... Então, perdão, pai, para a família dele, essas bobagens, essas coisas, vai incitar os romanos contra nós. Então eu nem conheço, não, Jesus não é meu irmão, não, Jesus não é meu primo, nada. Isso aí é intriga, isso aí é intriga. Então, o rejeitaram, a própria família o rejeitou. Aí você aí fica, quando acontece isso, né, da família, a família não é muito, não gosta muito de mim, agora que eu virei evangélico, que eu virei católico, que eu realmente quero cuidar de mim, da minha saúde, que eu realmente quero deixar as vicissitudes para trás, né, que são as falhas morais, né, deixar os vícios, deixar tudo. A família está contra, está dizendo que eu estou lunático, que eu estou bêbado, que eu estou fanático, que eu tô... Aí você fica melindrado, melindrada. Ah não, acho que eu não vou mais ir na igreja, acho que eu não vou mais ler, não vou mais gravar vídeo. É. Porque a maioria da minha família me acha estranho ou estranha. Pense nisso. Lembre do Mestre. Se Jesus, com toda a luz que ele tem, porque Jesus não tem nenhum pecado. Eu sou cheio de pecado, nós somos cheios de pecado. Nada, nenhum fiozinho de pecado. Né? E foi rejeitado pela família, pela própria cidade e por tantas outras pessoas. E continuou a sua missão, continuou o seu trabalho. Quem sou eu? Quem somos nós? Para ficar num canto chorando, melindrando, porque uma pessoa, às vezes é só uma pessoa que não nos apoia, e a gente, por causa daquela uma pessoa, nós paramos. E isso vale não só para a família que não apoia, para os amigos que não apoiam, para a esposa que não apoia, para o marido que não apoia, porque em muitos casos, na nossa doutrina, quem frequenta mais são mulheres. E é comum elas terem que, não, eu não digo lutar, né, isso aí, mas elas terem que persistir, né, insistir na fé delas, porque os maridos são contra, os maridos proíbem, os maridos não deixam nem ler em casa, lê em pensamento, assim, pega o livro e lê quietinho, não deixam, vê um vídeo, Deus o livre, sabe, tem que ver com o fonezinho de ouvido, falar então, né, que tem preconceitos, tem medos, né, ou não vão com elas, máximo leva até o portão e vazam e buscam depois. Ainda é muito até, a maioria. Mas mesmo assim elas persistem. Ou senão os haters aí, nas redes sociais, né, que é comum lá, fica, você é isso, você é aquilo, você é louco, você é lunático, você não é isso, não tem nada a ver, isso aqui. Aí você, cadê uma pessoa, coisa, você... Ai, vou parar, não vou gravar mais vídeo, não, porque é uma pessoa, 10, 20, 100 pessoas falando mal, escrevendo mal, vai. Graças a Deus agora não apareceu, mas para a maioria das pessoas tem, né, os haters.
Aí você foca nessa pessoa, nessa família, nesse marido, nessa esposa, que lhe é contrário, que lhe é contrária às suas convicções de fé, e para. Aí que está o erro. Quando aparecem as pessoas, quando aparecem os haters, quando aparece uma namorada, um namorado, um marido, meio contrária, que não quer ir com você, que não quer te acompanhar, ir na igreja, ir no centro espírita, não quer, vamos dizer assim no meu caso, é que eu moro sozinho, mas não quer, não precisa participar, não precisa estar aqui sentada do meu lado, falando e tal, me aguentando, me ouvindo. Não, vai ter a vidinha dela, vai olhar novela, vai mexer no celular, vai conversar, vai, vida que segue, caminha, limpa a casa. Mas o ideal é que respeite. Não, aquele momento ali ele vai gravar, vai ficar meia hora, uma hora, mas depois vai voltar para a vida, e aí vida material normal. É isso que as pessoas não entendem. Agora, quando tem essas pessoas contrárias que realmente, no caso, ficaria, se eu fosse casado, ficaria aqui. Tá, deu, já passou de uma hora, para com isso. Caso, né, contra, que tem, e tem muito, gente. Nós sofremos muita perseguição. Quanto mais você tem fé, quanto mais você é voltado para Jesus, não importa se é homem ou mulher, a perseguição é maior, os relacionamentos é mais difícil, aparecem pessoas que não entendem, não compreendem, têm medo, né? Sendo que tem medo de Jesus, né? É loucura. E aí incomoda. Mas se aparecem as pessoas, né, os haters, as pessoas que não entendem, não compreendem, que te perseguem, a família que é contra e coisa. Sabe o que é isso? Você para, respira, analisa, não bate boca, não briga, não grita, não responde gritando, mandando. Você olha, se possível, né, dizendo, né, vai no banheiro, vai tomar banho e, em pensamento, né, para não achar que você é louco. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Se você deixou essas pessoas que lutam contra você, contra os teus ensinamentos, contra a tua libertação, porque Jesus liberta. Quando a gente tem a fé raciocinada, é uma libertação, gente. Se você deixa essas pessoas virem me confrontar, é sinal, Pai, é sinal, Jesus, fala com alegria mesmo, que eu estou no caminho certo e que você está comigo. E você estando comigo, Jesus, Deus santo que você acredita, pode mandar essas pessoas virem gritar, xingar, falar e mandar parar, porque daí é sinal que você está cutucando, que você está fazendo o seu trabalho. E todo mundo aqui no mundo é um missionário, uma missionária, é um apóstolo, é uma apóstola. Eu não sei se fala apóstolo, fala bispo, sabe como é que os castelhanos falam? Nós espírita é missionário, porque quando fala missionário, nem agora eu falei missionário, vocês ficam assim, não, eu não tenho dinheiro, nem trabalho eu tenho. Não, eu sou tímido, eu sou envergonhado. Não. Aí a missionária, a gente pensa assim, não, é os grandão, é Chico Xavier, é Edivaldo Franco, que, né, conseguiu fazer a mansão lá do caminho, a mansão lá na Bahia, lá com crianças, né? Coisa grande, né? Madre Teresa de Calcutá, da Princesa Diana, a gente pensa assim, não, eu não posso, eu não consigo dar nenhuma roupa, eu não consigo dar nenhum pedaço de pão para a pessoa. Mas você é missionário, sim. Se não for missionário para cuidar de uma pessoa da família, um conhecido, uma pessoa. Orientar, explicar, dar um exemplo. Você é missionário para cuidar de você mesmo. Você é missionária para o seu autoconhecimento, para o seu autoburilamento, para o seu auto-melhoramento. E isso começa com a fé. Deixa eu apagar o alarme aqui. Alex, desliga o alarme.
E então, voltando, então, a missão. Porque quando eu venho com a bagagem, com a mala, com a mochila cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de defeitos. E se com o passar dos anos eu me alicerço, porque ter fé em Cristo, em Deus, é ter um alicerce. Com fé a gente pode tudo, nada nos é impossível. Por isso que Jesus diz, se tens a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode transportar as montanhas. O que é um grão de mostarda? O grão de mostarda, eu fui dar uma olhadinha, é a menor semente física que existe entre as sementes, né, na Terra. Então é uma coisa, pô, vai ter uma fé, tem que ser pequenininho. Mas aí, muita gente pensa assim, mas como transformar a montanha, né, transportar montanha, e para transportar montanha tem que usar dinamite, coisa errada, e centenas de caminhões, ida e vinda para tirar de um lado para o outro. Quando eles constroem as estradas, a gente vê isso, né? Não, é como eu falei lá na frente. Não devemos olhar literalmente as parábolas de Jesus. Nós temos que ver a parte moral. O que Jesus quer dizer com isso? A montanha, eu vou até pegar aqui um resuminho, para ficar mais bonitinho, que eu anotei. As montanhas que a fé transporta são, vírgula, agora vai. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, uma palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. As montanhas que Jesus fala são os preconceitos, aí de todos os matizes, mas os preconceitos da rotina. As montanhas que Jesus fala é um interesse material, essa grande chaga que é o egoísmo, o orgulho. As montanhas que Jesus fala é a cegueira, o fanatismo. As paixões orgulhosas, que ele é meu, ela é minha, como se dissesse, ele é meu, ela é minha propriedade material, então eu faço e aconteço. Não. Ele é meu companheiro de jornada evolutiva. Ela está no momento minha namorada, ela está no momento minha esposa, minha mulher, meu homem, meu marido, meu namorado. Está no momento. E nós estamos juntos para crescermos, evoluirmos juntos. Então, quando eu vejo a minha esposa, a minha namorada como uma parceira, literalmente, que hoje a gente diz, é minha parceira, mas não é parceira só pro lado, né, daquilo. E não, parceira mesmo. É ver estender a mão. Se eu cresci um pouquinho, se eu tenho conhecimento mais de Jesus, coisa eu digo eu, é todo mundo, né? E que ele ou ela tem um conhecimento maior de Jesus que eu, e já aconteceu muito isso na minha vida, é legal quando vamos junto para a igreja, vamos ler junto, vamos procurar melhorar, deixar nossas vicissitudes de lado, vamos procurar nossos defeitos particulares, cada um nós temos, vamos juntos, vamos unir nossas forças, não só para o sextual, né, como a maioria faz só para o sextual. Mas unir forças é para crescer junto. Né? Aquele que o egoísmo, tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. Então, as montanhas é isso. E quando nós temos fé, confiança, certeza em Cristo, em Deus, e nós praticamos, nada nos é
impossível. Nada, nada. Deixa eu ver aqui. Tá quase terminando, que pelo jeito deu alarme ali, é porque... Montanha. Tem um exemplo de fé, na verdade são dois exemplos, que todo cristão já entrou em contato. Ou pelo menos viu uma cena de algum filme bíblico. Mas todo cristão aqui já entrou em contato, é fatal. Ou pelo menos ouviu, que é o exemplo de Abraão, que é conhecido como o pai da humanidade, né? Que todos nós somos descendentes de Abraão, pois foi a promessa de Deus para ele, né? Quando nós chegamos naquela passagem na Bíblia que tem assim, ó, o Senhor disse, né? Deus falou a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo, traduzindo, é como se Deus estivesse dizendo: você, seu, sai da casa, sai da tua terra, sai da tua cidade, sai de perto da tua parentela, dos teus parentes, e sai de dentro da casa do teu pai, da tua mãe. Pá, mas que Deus, peraí, que Deus é esse, peraí? É, sair da minha casa, sair da minha cidade, sair da... Mas é um teste de Deus para a fé, no caso para Abraão, né? Peraí, agora eu vou pegar Abraão. Agora eu vou, é como, né? Que Deus pensa assim, agora eu vou pegar Abraão, vou ver se ele ama mais a família dele, mais o conforto, né? Conforto. Tá em casa, tem internet, tem a comidinha, tem a roupinha limpa, cheirosa que a mamãe faz, tudo. Ou ele ama mais essa parentela, a terra dele, a cidadezinha natal dele, a cidade onde ele tá morando, do que eu, que sou Deus, que sou o pai dele, o provedor. Foi um teste, né? Foi um teste que Deus fez, teste da fé. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Ou seja, sai do seu conforto, para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, o que fez? Foi. Abraão foi louco, não? Abraão confiou no pai. Porque lembre, olha aqui, se atente a isso. Deus não disse assim, para a terra que eu... a terra, a cidade tal lá, que já existe lá, em tal lugar lá, vou te levar para São Paulo, né? Aí, tá. Não, a terra que eu te mostrarei, ou seja, estava em aberto. Podia mostrar daqui uma semana, podia mostrar daqui 10 anos, 20, ou toda a existência de Abraão não ia conhecer a tal terra. Mas Abraão foi. Abraão seguiu. E você? Não que eu estou dizendo para abandonar parente, abandonar família, não é isso. É que Deus, Jesus, testa a nossa fé todos os dias. Não assim, para abandonar parente, para abandonar casa, não. Esse era o contexto da época. Mas sabe como é que Deus testa a sua fé? Quando Deus coloca pessoas difíceis na sua vida. Quando Deus coloca ocasiões difíceis na sua vida. Quando Deus desmorona a tua vida através da perca do trabalho, do relacionamento que não deu certo e perde tudo, perde casa, perde emprego, perde carro, perde, né? Tem que dar pensão para o marido, para os filhos. Então a vida dá um revés. A doença, quando te aparece um diagnóstico, contrariedades, tudo é teste de Deus, o mesmo teste que fez com Abraão, só que adaptando para os tempos
modernos. E você? Você titubeia? Você mostra sua fé para Deus? Que fé é, lembra? Confiar. Abraão confiou. Você confia? Porque a primeira coisa que passa na nossa cabeça, quando as coisas estão ruins, quando há um diagnóstico de doença, ou algo ruim mesmo, por que eu, Pai? Com tanta pessoa ruim, por que eu? Aí estamos errados. Estamos errados, que não se cobra a Deus. Não se culpa a Deus, porque os erros, as falhas, quem comete somos nós. Deus é perfeito. O que tem que passar na nossa mente é: Pai, eu sei que tá difícil esse momento, mas algum ensinamento o Senhor quer me passar. Por isso que o Senhor está permitindo essa tal situação. Porque quando a gente faz isso, uma simples frase, um simples desejo, uma simples decisão, que é pensar desse jeito, e eu sei na minha vida que as pessoas quando me conhecem se espantam, mas como pode acontecer? Tanta coisa aconteceu e você sempre se ergue, você sempre se ergue. É porque eu disse, porque eu sei, eu sei que cada ato em nossa vida, cada pessoa que nos é apresentado, cada situação tem vários viés. É para testar a fé, é para trazer um ensinamento moral, cristão, né? Tudo tem, porque nós estamos aqui em fase de testes, principalmente nesses últimos séculos, nesses últimos anos. Essa nossa última encarnação, última vida aqui é puro, é teste em cima de teste, para ver se nós temos direito de rever Jesus, né? Temos direito de estar com Ele. A pessoa, se ele chegasse hoje, né, eu não teria chance. Se ele chegasse hoje, Eduardo, tem muito pecado ainda, pelo amor de Deus, nem chega perto de mim. Vai, vaza. Então tem que ter uma preparação, tem que se preparar. A gente quer conhecer Jesus, a gente quer viver Jesus, vamos nos preparar, vamos tirar a negatividade, vamos tirar a nossa maldade, vamos tirar as coisas ruins do nosso coração. Vamos procurar ter o coração mais puro. Então, para terminar, nós já vimos que as montanhas são as dificuldades. Outro exemplo de fé, mas daí é mais polêmico. Mas eu vou falar igual, porque todo mundo conhece. É aquela situação, acho que foi Abraão também, que Deus, mas foi só para teste, né? Não foi? Deus não gosta de sacrifício. Deus nunca gostou de sacrifício. Pediu para, acho que foi Abraão, sacrificar um filho seu primogênito. Para mostrar para Deus se ele amava a Deus mesmo. Imagina o drama psicológico que Abraão passou quando ouviu isso de Deus. Porque ele ama Deus. Assim como você ama Deus. Como nós amamos Deus. Mas ele também ama Abraão, seu filho. Assim como você. Eu infelizmente não tive. Ama, mas a gente ama as crianças, né? Ama seu filho. Mas mesmo assim, com dor, lutando internamente, e a criança ainda para ajudar, criança inocente, né? Vai ajudar, vai ajudar o pai, tô terminando, gente, vai ajudar o pai, preparar, que naquele tempo faziam muito sacrifício, né? Era comum, sacrifício de bode, coisa de cabra.
preparar o ambiente, a mesa, totalmente. Né? E criança na sua inocência, o pai ali cheio de drama, faz ou não faz, né? Imagina o silêncio. E a criança na sua inocência, como toda criança. Quem nós vamos sacrificar, pai? Imagina. Mas para mostrar, graças a Deus era só um teste, né? Graças a Deus. Para mostrar que, apesar da dor que ele ia ter eternamente, porque quem é pai, quem é mãe, que tristemente viu um filho, uma filha partir, geralmente por acidente de carro ou alguma doença, na juventude ou mais cedo que ela, que o pai, que a mãe, sabe, né? É uma dor imensa, é uma dor quase que ninguém pode consolar. Eu que não tenho filho, eu sei que não adianta eu falar, isso vai passar, essa dor vai passar. Ela ameniza, vai passar, não passa. Né? Aí imagina ele sabendo que ele ia carregar esse remorso, essa dor, por toda a existência dele. Mas para demonstrar a fé, a confiança no poder de Deus, ele ia arriscar o bem mais precioso que um homem, e eu sei que eu estou falando, porque eu não consegui esse bem, eu posso conseguir qualquer coisa, graças à liberdade de Deus, à vontade de Deus, às bênçãos. Mas um bem precioso que eu adoraria ter, eu não posso. Quer ser pai, né? Quer ter um filho, um bebê, a criança, um herdeiro. Não posso. Então, o bem mais precioso é isso, é um filho, uma filha. Quem é pai, quem é mãe sabe o que eu estou falando. Aí eu convivo, eu não sou, mas eu convivo com pais e mães, isso aí que os olhinhos dessa gente brilham. Às vezes é um pai durão, malvadão mesmo, assim, que a gente até fica, eu entro até em choque, assim, mas pode, esse cara é ruim, esse cara é brigão de brigar mesmo, de soco, coisa. É ruim, né? Mas quando fala do filho, da filha, os olhos brilham, dá pra ver que vem do amor, que é o amor, né? O amor é isso. E aí, voltando ao assunto, aí esse pai, sabendo que vai sofrer a vida toda, tenta, né? Bota na mesa lá e se prepara. E graças a Deus, quando ele vai levantar o bagulho, o anjo aparece para ele, que são nossos mentores, nossos guias, todo mundo tem. Eu tenho, eu sou médico. E é por isso que eu falo com vocês horas e horas, porque eu recebo ajuda, eu recebo inspiração, não é só eu sou só o microfone. Ali, na última hora, o anjo apareceu e disse: calma, bro, não é preciso, era só um teste. Você passou no teste. Graças a Deus, hoje e para sempre, Deus não faz teste assim para matar alguém. Né? Mas Ele faz teste com você, comigo, todos os dias. E como é que eu demonstro que eu tenho fé em Deus? Em confiar nele, não blasfemar, não xingar Ele, não pôr a culpa nele. Porque Deus é só amor, Deus é só bondade, Deus é só justiça. Se nós pararmos para pensar, para refletir, analisarmos todos os nossos atos, a maioria dos sofrimentos que nós temos, nesta presente vida mesmo, eu nem falo anteriores, nós somos causadores. Às vezes me aparece uma doença no fígado, coisa, mas daí se eu reportar desde a minha infância, eu me alimentava mal, dormia pouco ou dormia demais, não cuidava do corpo. Então, né? A maioria das coisas somos nós que somos artífices de fazer. Então a mensagem
é essa. Outro exemplo, que eu gosto muito de uma frase, e ela é verdadeira. Martin Luther King, aquele afro-americano, foi assassinado por lutar pelos direitos dos afro-americanos na década de 60, 70, né, porque havia o apartheid, né? Não poder entrar no mesmo ambiente, não poder sentar junto, e bobagem. Né? Infelizmente, passamos por isso. Martin Luther King sempre tinha uma frase que ela é muito interessante. A frase dele é assim, ó: a fé é subir o primeiro degrau de uma escada que não conhecemos. Tipo, eu não sei como é que eu vou adquirir minha casa. Eu não sei se vai ser por financiamento. Eu não sei se eu vou trabalhar, se eu vou ganhar na loteria, se eu vou... Mas eu vou fazer. Eu vou em busca. Eu vou adquirir. E mantenha o foco. E vai atrás. Então, por isso que diz, é uma escada que eu não conhecemos. Mas fé é confiar. Tá. Então, esse era o estudo da nossa noite de hoje. Já nos alongamos muito, mas é assim, é previsto para meia hora, 40 minutos, mas é canalizado. Sabe, eu recebo ajuda, inspiração, e aí vai até a hora que os irmãos, as irmãs, que Jesus permite e quer passar as palavras. Quem me conhece sabe, sou só um microfone, só um intermediário, eu sou só um intérprete. Sabe aquele intérprete de inglês para português? Só isso. Então, terminamos o nosso evangelho. Vamos fazer a nossa oração de encerramento, né, para que é respeitado início, meio e fim, para que Jesus possa ir embora, né? Jesus trabalha, os amigos espirituais têm muitos compromissos, mas saibam, meus amigos, minhas amigas, quem me acompanha aqui sabe, e sabe que é real, porque a vida, de alguma forma ou outra, eu sei que transforma, estão se sentindo melhores, estão mais felizes, estão com a autoestima melhorada, tudo, né? Saúde, não pelo Eduardo. Eu sou nada, sou um cisco, mas pela sua fé, por crerem, por estudarem, por lerem, por acompanharem, não só eu, mas tantas pessoas que tem hoje por aí. E por serem, principalmente, não por acompanharem, não por estarem aqui parados, lendo, estudando, mas por serem pessoas que compreendem Jesus, que compreenderam que a mensagem do Jesus está pautada, e é por isso que a gente vira e mexe, repete, e é diariamente, na caridade, no amor, no auxílio, de todas as formas. E é quem está aqui, e está aqui todo esse tempo, quase 2 horas, se já não são 2 horas, é porque são pessoas de fé, e não estão desamparadas, nunca estiveram, nem mesmo quando acham que estão. Não porque estão aqui acompanhando o Eduardo, não. É porque eu sempre digo porque é verdade, gente. Eu sei na minha vida. Toda vez que a gente se propõe a pegar um livro, seja um livro de autoajuda, não precisa nem ser de religião, né?
Toda vez que a gente se propõe a ir na igreja dos evangélicos, do católico, na doutrina espírita, mas toda vez que a gente se propõe a olhar um vídeo, uma palestra do seu pastor, do seu padre, da pessoa que você gosta de ouvir, um amigo, uma amiga, pessoa, porque todos têm inspiração, todos têm intuição, principalmente quando têm a vontade de ser úteis. Deus, Jesus, visita todas as igrejas, todas as religiões, todas as casas, todas as pessoas que se propõem a falar dele, a relembrar o ensinamento dele. Basta que nós tenhamos o coração aberto para recebê-lo. E quando nós fazemos isso, olhando um vídeo, lendo um livro, indo na igreja, indo no centro, focados, prestando atenção àquela meia hora, que geralmente é meia hora, né? Eu aqui, mas geralmente é meia hora, 40 minutos, focados, nesse exato momento em que estamos focados, que nem hoje, que nem agora. Você não tem noção, meu irmão, minha irmã, muitos têm, mas não tem noção. Eu sei porque, eu falo feliz porque eu sei que é verdade. Pode parecer mentira, pode parecer loucura, mas não. Você está recebendo em sua casa Jesus, mas não só por receber. Você está recebendo a proteção, um escudo. Imagine um domo, né? Uma capa, no seu lar, a sua família, que por mais que você pense que não, mas daquele momento em diante, a sua família, seus filhos, as pessoas que convivem com você, têm uma maior proteção e maiores livramentos de muitas coisas ruins e negativas que poderiam acontecer no dia a dia. Mas uma coisa que você nota, que quem me acompanha aqui nota, há um ano já no Face, e não é mérito, né? Só estou dizendo a verdade porque pedem para falar a verdade, porque isso aí já acontece antes mesmo de vocês olhar YouTube, a rede social, ir na igreja, ir no centro. Basta ter o coração bom, basta serem pessoas de bem, basta serem as pessoas voltadas para Cristo conforme vocês querem ser, indo ou não indo nas igrejas, nos centros espíritas. Quando nós somos de bem, quando nós temos o coração pautados no bem, em Cristo, nós recebemos ajuda e nós recebemos tratamentos. Por isso que a maioria, quando acompanha nossos vídeos, eu não estou falando aqui porque eu quero like, eu quero, mas sabe que é verdade, que me acompanha há um ano já no Face. Dorme melhor, acorda melhor. Mas não só isso. Já seria maravilhoso nos dias que nós temos. Mas a alegria de saber que tem Deus, que tem Jesus, mas não só na palavra, né? Porque muitos falam, eu tenho Deus, mas não, a gente nota, né? A pele não brilha, os olhos não brilham, né? Mas saber que não está sozinho, não está sozinha, e que sim, basta uma oração, basta uma prece para sair, no momento que chega e no momento que volta para casa, e você verá a diferença, que realmente tem proteção. E muitas coisas que lhe afetavam no dia a dia, as provocações, as intrigas, as injúrias, as fofocas, as pessoas com invejas, porque, né, nós convivemos no mundo, né, na sociedade, não lhe atinge mais. Por quê? Porque Jesus lhe fez uma capa protetora. Comparando, lógico que não é assim, né, mas
É para ter uma visão, é como se eu fizesse um desenho aqui e Jesus andasse, Jesus, Deus, o santo que você acredita, 24 horas com você. E é por isso que as pessoas que te acompanham, depois de um determinado tempo, assim como as pessoas que me acompanham, notam uma diferença assim no estômago. Como o que te irritava não te irrita mais, diminuiu o estresse, né? É porque agora tem, né? Proteção 24 horas, né? Não, com ele ninguém mexe, com ela ninguém mexe, não. Essa aqui é meu filho, essa aqui é minha filha, essa aqui é meu irmão. Você que é irmão, você que é pai, né? Ela não quer que mexa com sua filha, com seu filho, ela não quer que tal. Então, não, essa aqui não, essa aqui não, essa aqui. É tipo assim, né? Então, Jesus fica lutando por você e você nem sabe. E é por isso que você se sente bem. Então, deu essa explicação? Então me mandando, para. Vamos fazer a oração de encerramento, como é longo, né? Então, a gente pede para quem tem fé, quem não tem fé, assim, acha que não está com o coração preparado ainda, não precisa pegar, porque aqui não é obrigação, não é doutrinação, não quero que você seja espírita, adoraria, né, mas não quero. Aqui é uma conversa, é uma leitura, é um aconselhamento, tanto para vocês como para mim, né? O que eu sempre digo, e é verdade, né? Quem está ouvindo sou eu. Quando eu aponto o dedo, ó, eu estou vendo vocês, eu estou vendo eu. Então, quando eu aponto o dedo, eu estou apontando é para mim. Então, eu é que tenho que entender, eu é que tenho que botar no coração, eu é que tenho que levar puxão de orelha, né? Então, pegue seu copo com água, seu recipiente, qualquer coisa, eu é a garrafinha, né? Modernidade, a garrafinha, e vamos fazer a nossa prece pedindo para que Deus, Jesus, nossos anjos da guarda, que nos acompanhem, todos nós, sem exceção. Agradecendo, primeiro agradecer por essa noite maravilhosa, por esse estudo maravilhoso, pela presença, esse bálsamo que Deus, que Jesus, que nossos anjos da guarda nos deram nessa exata noite, e que nós estamos nos sentindo tão bem que nem vimos a hora passar, nem vimos que já se faz 1, 2 horas de conversa, de diálogo, de releitura, relembrança das tuas palavras, dos teus ensinamentos, das tuas orientações, dos teus conselhos. Ó Pai, ó Jesus, ó mentores, ó mentoras. Pedimos que, porventura, nos inspire, nos ampare, cuide de nossa família, de todas as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo, mas também os que irão nos acompanhar nas redes sociais, no YouTube, nas redes sociais, que irá ficar gravado esse vídeo. Que assim que as pessoas tomarem conhecimento, que esses vídeos sejam atemporais, que o Senhor Jesus, que o Senhor, meus amigos, anjos da guarda de cada um, possa entrar em contato com esse irmão, com essa irmã que irá futuramente entrar em contato com os vídeos. E que eles possam receber as mesmas bênçãos, a mesma alegria, o mesmo bem-estar, a satisfação emocional que nós sentimos hoje, agora, nesse exato momento. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Pedimos aos mentores que vão, como sempre, eles já fazem isso mesmo a gente sem pedir, que vão nas matas, que busquem o fluido energético das plantas medicinais e levem ao copo, ao recipiente com água de cada um de nossos irmãos. Fluidifiquem-a, energizem-a, usando a fé, usando a confiança que cada irmão, cada irmã que está aqui e estará no futuro nos acompanhando, tem, não em mim, mas em Ti, Jesus, em Ti, Deus, e nos Seus
guias, os seus mentores, os seus anjos da guarda, a qual eles professam, eles gostam. Que ao bebermos a esse copo com água, esse recipiente com água, possamos nos sentir reenergizados, que nossa alma purifique, limpe e toda a energia de negatividade, de inveja, de maus pensamentos que as pessoas, porventura, lançam contra nós, através de olhares, através de frases, através de palavras mesmo, não adentre o nosso corpo perispiritual, nem o nosso corpo físico. Que toda a negatividade, toda coisa de ruim não adentre em nossos lares. Que possamos ter uma maior harmonia em família, seja conjugal, seja com os filhos, seja com relação aos colegas, às pessoas do nosso convívio. Com o Pai Nosso, damos por encerrado o nosso Evangelho desta sexta-feira. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer tipo de mal. Que assim seja e assim será. Obrigado. Uma ótima semana para vocês, ótimo fim de semana e uma ótima semana a todos. Que Deus esteja sempre com vocês e agradecendo de coração por estarem tirando um tempinho das suas vidas. Já terminou o Evangelho, já terminou. Agora é o Eduardo normal, é conversa agora. É conversa agora. Que vocês possam realmente se sentir bem, realmente estar em comunhão com Deus, com Jesus, e que tudo em suas vidas daqui para frente melhore, e que já que estamos na primeira semana, na verdade semana inteira mesmo vai ser semana que vem, né? Mas vai ser o segundo dia de 2026, a minha mente de velho ainda tá processando 2025, então ele mexe, eu falo 2025, mas ainda estamos iniciando 2026, recém o segundo dia. Desejo a vocês, a todos nós, que seja um ano muito, mas muito melhor que o ano que se passou. E será? Sabe por que será? Porque nós já estamos iniciando o ano pautados na fé, fortalecendo a nossa fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos aqui. Vocês estão aqui comigo. Esse tempo todo aí, que deve ter durado uma hora e meia, 2 horas, conversando, falando e recebendo as bênçãos de Jesus. E o Pai não dorme, o Pai nunca dorme. O Pai sabe gratificar seus filhos, suas filhas que são obedientes a Ele, que gostam dEle, que procuram Ele. E você, nós estamos procurando eles nesse exato momento. De onde você é? Eu sou daqui do Rio Grande do Sul. Então tá, pro Face aqui já era, porque senão eu não sei como é que fica no Face. Se passar muito tempo, acho que o Face cancela. Muito obrigado a todos que vieram aqui no Face. Que Deus abençoe a todos. E bora compartilhar, né? Quem quiser, quem não conseguir ver no Face e quiser ver mais detalhado, ainda hoje ou amanhã, de manhã, vou colocar no meu canalzinho do YouTube.